Como o Santos chega para encarar o Sport? Peixe precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Toda essa situação, infelizmente, foi colocada pelos próprios jogadores do Santos, pela incompetência dos jogadores do Santos, e o Santos chega, obviamente, para esse confronto, ainda assim, não dependendo de si mesmo. Porque se o Vitória ou os outros adversários vençam, se eu não me engano, a Vitória Internacional acaba vencendo, o Santos ainda não consegue realmente sair da zona de rebaixamento. Com a vitória do Santos, derrota de um Vitória, ou mesmo uma derrota do Internacional, acho que a tabela fica muito interessante. E aí, obviamente, que fica aquela briga de pontos daqui, ponto dali, empate, quem vai ser decidir o quê. E tudo isso pode ser decidido nos jogos de hoje, que ainda o Vitória vai jogar nessa sexta-feira, o Internacional também. Então, todos esses confrontos vai decidir, obviamente, o que vai acontecer na parte de baixo da tabela. Se eu não me engano, Ceará e Vasco ainda podem correr riscos de rebaixamento, tendo também os confrontos que estão abaixo do Santos. O Fortaleza jogou ontem contra o Bragantino e venceu a partida, então o Fortaleza está a 1 ponto do Santos. E temos Juventude tentando esboçar um pouco de reação, mas eu acredito que Juventude e Sport já são 2 times que estão rebaixados. O Santos chega ao penúltimo jogo em casa, pressionado para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nessa sexta-feira, às 21h30, no Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano encara o já rebaixado Sport pela 36ª rodada da competição. É muito ruim, cara, pensar que o Santos deixou para a 36ª rodada, ou mesmo para as 3 últimas rodadas do Brasileirão, decidir realmente a sua permanência na Série A. E isso me dá muitas lembranças, péssimas lembranças, de 2023, que o Santos realmente dependia de si mesmo para escapar da zona de rebaixamento. Se não me engano, tinha entre 5 jogos, o Santos precisava pelo menos vencer um jogo e não foi capaz disso. E nessa situação desse ano, um jogo não vai ser o suficiente. Por mais que o Santos vença o Sport, ainda vai precisar vencer os seus outros 2 confrontos para realmente sair da zona de rebaixamento, dependendo ainda de resultados adversários. Já que o Santos enfrenta o Sport, depois a Juventude e por último o Cruzeiro. Então tudo isso pode influenciar, obviamente, para o rebaixamento do Santos, o que seria trágico para um time que acabou de subir. Porém, infelizmente, tudo isso foi imposto e colocado pelos próprios jogadores que ali estão, principalmente pela diretoria e principalmente mais ainda pelo presidente, que é um completo de um incompetente, que não consegue fazer um bom trabalho simplesmente para manter o time na zona, pelo menos na zona é foda, manter o time na primeira divisão sem correr qualquer risco de rebaixamento.